Bem-vindos a este emocionante vídeo sobre o capítulo 19 de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Neste capítulo, Maquiavel explora o tema de como um príncipe pode evitar ser odiado e desprezado por seus súditos. Ele argumenta que isso pode ser evitando ser considerado rapace, usurpador, variável, leve, efeminado, pusilânime e indeciso. Em vez disso, o príncipe deve demonstrar grandeza, animosidade, gravidade e força por meio de suas ações e garantir que seu julgamento seja irrevogável. Este capítulo é rico em conselhos valiosos para todos os governantes. Então prepare-se para mergulhar nesta leitura fascinante. Para permitir que o maior número possível de leitores acesse o conteúdo, este vídeo também está disponível nos seguintes idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês e português. Mas como já falei das qualidades mais importantes mencionadas anteriormente, quero discutir brevemente as outras sob essas generalidades, para que o príncipe pense, como já dito em parte, em evitar aquelas coisas que o tornam odioso e desprezível. E sempre que evita isso, terá feito seu dever, e não encontrará nenhum perigo de infâmia em outras coisas. Torna-o odioso, sobretudo, o fato de ser ávido e usurpador da propriedade e das mulheres dos súditos, das quais deve abster-se. E sempre que não retira nem a propriedade nem a honra de todos os homens, eles vivem satisfeitos. E o único obstáculo é a ambição de poucos, que pode ser facilmente contida de muitas maneiras. Torna-o desprezível o fato de ser considerado variável, leve, efeminado, pusilânime, indeciso. Um príncipe deve evitar isso como um rochedo, e deve fazer com que suas ações reflitam grandeza, coragem, gravidade e força. E no que diz respeito aos manejos privados dos súditos, deve fazer com que seu julgamento seja irrevogável, e manter a opinião de que ninguém pense em enganá-lo ou manipulá-lo. O príncipe que desfruta desta reputação é muito respeitado e difícil de conspirar contra ele. É difícil atacá-lo, desde que seja considerado excelente e respeitado por seus súditos. Na verdade, um príncipe deve ter dois temores: um interno, relacionado aos seus súditos, e outro externo, relacionado aos poderosos estrangeiros. Ele se defende do segundo com boas armas e bons amigos. Se tiver boas armas, também terá bons amigos. As coisas internas permanecerão estáveis, quando as externas também estiverem, a menos que sejam perturbadas por uma conspiração. E mesmo que as coisas externas se movam, se o príncipe foi ordenado e viveu como descreve, e nunca se abandona, então poderá resistir a qualquer ataque, assim como Nabide, o espartano, fez. Mas, no que diz respeito aos súditos, quando as coisas externas estão tranquilas, deve-se temer que eles não estejam conspirando secretamente. O príncipe deve proteger-se disso, evitando ser odiado ou desprezado, e mantendo o povo satisfeito com ele, o que é necessário, como foi amplamente discutido anteriormente. Um dos remédios mais eficazes que um príncipe tem contra as conspirações é não ser universalmente odiado, porque quem conspira acredita que, com a morte do príncipe, o povo será satisfeito.
No entanto, se ele pensa em ofender o príncipe, não terá coragem de empreender tal empreendimento, pois as dificuldades que encontrará serão infinitas. Além disso, por experiência, sabe-se que houve muitas conspirações, mas poucas tiveram sucesso, pois quem conspira não pode agir sozinho, nem pode recrutar companheiros, senão entre aqueles que acredita estarem insatisfeitos. E logo após revelar sua intenção a um insatisfeito, você lhe dá a oportunidade de ficar satisfeito, pois claramente pode esperar por qualquer vantagem. Portanto, vendo o ganho certo, de um lado, e o incerto, e cheio de perigos, do outro, será um raro amigo ou um obstinado inimigo do príncipe, a observar sua fidelidade. Para resumir a questão, posso dizer que, do lado dos conspiradores, há apenas medo, ciúme e preocupação com a punição, que os assusta. Do outro lado, o príncipe pode contar com a majestade de seu poder, as leis, a proteção dos amigos e do Estado que o defendem. Além disso, se adicionarmos a tudo isso a benevolência do povo, é impossível que alguém seja tão temerário a ponto de organizar uma conspiração. Na verdade, geralmente, se um conspirador tem medo, antes de colocar em prática seu plano malévolo, nesse caso, ele deveria temer ainda mais, depois da execução do plano, pois terá o povo como inimigo, e não poderá esperar nenhum tipo de refúgio. Neste assunto, poder-se-ia dar infinitos exemplos, mas eu quero contentar-me com um, que se refere à memória dos nossos pais. Messer Annibale Bentivoglio, avô do atual Messer Annibale, que era o príncipe de Bolonha, foi assassinado pelos Canneschi, que haviam conspirado contra ele. E não sobrou ninguém exceto Messer Giovanni, que ainda era uma criança. Logo após o assassinato, o povo se revoltou e matou todos os Canneschi. Isso aconteceu por causa do afeto popular que a casa dos Bentivoglio tinha entre o povo de Bolonha. Era tão forte que, não havendo ninguém em Bolonha da família Bentivoglio capaz de governar o estado, após a morte de Annibale, os bolonheses foram buscar um Bentivoglio nascido em Florença, e que até então tinha vivido como filho de um ferreiro. Eles o levaram a Bolonha e o nomearam governador da cidade, que foi governada por ele até que Messer Giovanni fosse grande o suficiente para assumir o controle. Concluo, portanto, que um príncipe deve considerar as conspirações de pouca importância, quando o povo é favorável a ele. Mas quando o povo é hostil e o odeia, deve temer tudo e todos. Os estados bem ordenados e os príncipes sábios sempre buscaram com grande cuidado não dispersar os grandes, satisfazer o povo e mantê-lo contente, pois esta é uma das questões mais importantes para um príncipe. O reino mais bem ordenado e governado em nossos tempos é o da França, onde existem inúmeras constituições boas, que garantem a liberdade e a segurança do rei. A primeira dessas constituições é o parlamento e sua autoridade, porque aqueles que governaram aquele reino, reconhecendo a ambição dos poderosos e sua arrogância insolente, consideraram necessário colocar um freio que os corrija. Por outro lado, sabendo que os grandes eram odiados pela maioria, e baseando seu poder no medo, eles queriam garantir o apoio do povo e dos grandes ao mesmo tempo, sem fazer do rei o único garante de seus direitos. Portanto,
eles estabeleceram um terceiro juiz que, sem sofrer pressões do rei, julgaria os grandes e protegeria os mais fracos. Não há melhor ordem, nem mais prudente, nem maior garantia para a segurança do rei e do reino. A partir disso, pode-se tirar outra importante lição. Os príncipes devem confiar as questões de carga a outros, e as de graça a si mesmos. Finalmente, concluo que um príncipe deve respeitar os grandes, mas não se fazer odiar pelo povo. Pode parecer para muitos, considerando a vida e a morte de alguns imperadores romanos, que existam exemplos contrários à minha opinião, ou seja, que alguns sempre viveram de forma excepcional e demonstraram grande virtude de alma, mas ainda assim perderam o império, ou foram mortos por seus próprios que conspiraram contra eles. Portanto, querendo responder a essas objeções, discutirei as qualidades de alguns imperadores, mostrando as causas de sua ruína, não diferentes daquelas que expus. E, em parte, considerarei aquelas coisas que são relevantes para quem lê as ações daqueles tempos. Será suficiente para mim considerar todos os imperadores que sucederam o império de Marco, o filósofo, a Maximino, ou seja, Marco, seu filho Cômodo, Pertinax, Juliano, Severo, Antonino, seu filho Caracalla, Macrino, Heliogábalo, Alexandre e Maximino. É importante notar, em primeiro lugar, que enquanto nos outros principados se deve apenas lidar com a ambição dos grandes e a insolência do povo, os imperadores romanos tinham que enfrentar uma terceira dificuldade: suportar a crueldade e a ganância dos soldados. Isso era tão difícil que frequentemente levava à ruína muitos, pois era difícil satisfazer tanto os soldados quanto o povo. Os povos amavam a paz e, portanto, amavam os príncipes modestos, enquanto os soldados amavam um príncipe com espírito militar e que fosse insolente, cruel e avarento. Essas coisas exigiam que o príncipe as exercesse sobre os povos, para poder receber um duplo salário e para desafogar sua ganância e crueldade. Essas coisas faziam com que os imperadores, que por natureza ou habilidade não tinham uma grande reputação, que os mantivessem sob controle, sempre caíssem. A maioria deles, especialmente aqueles que chegavam ao poder como homens novos, cientes da dificuldade de conciliar esses dois humores diferentes, procuravam satisfazer os soldados, sem se preocupar muito em ofender o povo. Essa escolha era necessária, porque os príncipes não podem evitar ser odiados por alguém. Eles devem, antes de tudo, esforçar-se para não serem odiados por toda a comunidade. E quando não conseguem isso, devem procurar, de todas as formas, evitar o ódio das comunidades mais poderosas. É por isso que os imperadores que precisavam de favores extraordinários, devido à sua novidade, preferiam aderir aos soldados, em vez do povo. O que, no entanto, era útil ou não, dependendo de quão bem o príncipe conseguia manter sua reputação com eles. Dessas causas acima mencionadas, resultou que Marco, Pertinax e Alexandre, sendo todos de vida modesta, amantes da justiça, inimigos da crueldade, humanos e benignos, tiveram todos, exceto Marco, um destino triste. Marco, sozinho, viveu e morreu muito honrado, porque sucedeu ao império por herança, e não teve que reconhecê-lo, nem aos soldados, nem ao povo.
Além disso, acompanhado por muitas virtudes que o tornavam venerado, manteve sempre, enquanto viveu, sua ordem e seu domínio, sem nunca ser odiado ou desprezado. Mas Pertinax, criado imperador, contra a vontade dos soldados, que estavam acostumados a viver licenciosamente, sob comodo, e não podiam suportar o estilo de vida honesto que Pertinax queria trazê-los de volta, despertou ódio e, acrescentando o desprezo por sua velhice, arruinou o início de seu reinado. E aqui deve-se notar que o ódio é adquirido através das ações boas e más. Então, como eu disse antes, se um príncipe quer manter o seu estado, muitas vezes é obrigado a não ser bom. Na verdade, quando a universidade, o povo, os soldados ou os nobres de que você precisa para manter o seu poder estão corrompidos, você precisa seguir o humor deles para satisfazê-los, e suas ações boas se tornam inimigas. Mas vamos falar de Alexandre. Ele era tão bom que, entre outros elogios atribuídos a ele, durante os 14 anos em que ele manteve o império, ninguém foi jamais morto injustamente por ele. No entanto, sendo considerado efeminado e um homem que se deixava governar pela mãe, caiu em desprezo, e o exército conspirou contra ele e o matou. Falando agora, de forma contrária, sobre as qualidades de Cômodo, Severo, Antonino Caracalla e Maximino, você os encontrará extremamente cruéis e gananciosos. Eles não perdoaram qualquer forma de abuso que pudesse ser cometida contra a população para satisfazer os soldados. Todos eles, exceto Severo, tiveram um destino triste. Na verdade, Severo possuía tamanha virtude que, mantendo os soldados como amigos, ainda podia reinar felizmente, mesmo quando a população estava sobrecarregada por suas decisões, porque essas virtudes o tornavam tão admirado pelos soldados e pela população que eles ficavam, de certa forma, atônitos e surpresos, enquanto os outros o respeitavam e se consideravam satisfeitos. E como as ações desse homem foram grandiosas e notáveis em um novo príncipe, quero mostrar brevemente o quão bem ele soube utilizar a força e a ferocidade que eu disse anteriormente serem necessárias para um príncipe imitar. Conhecendo a apatia do imperador Juliano, Severo persuadiu seu exército, do qual era capitão na esclavonia, a ir a Roma para vingar a morte de Pertinax, morto pelos soldados pretorianos. E sob essa cobertura, sem mostrar aspirações ao império, moveu o exército contra Roma, e já estava na Itália, antes que sua partida fosse conhecida. Chegando a Roma, o Senado, por medo, o elegeu imperador e executou Juliano. Depois disso, Severo enfrentou duas dificuldades ao tentar subjugar todo o estado. Uma na Ásia, onde Pecênio Nigro, chefe dos exércitos asiáticos, havia se autonomeado imperador, e outra no Ocidente, onde Albino, que também aspirava ao império, estava. Como considerava perigoso se tornar inimigo de ambos, decidiu atacar Nigro e enganar Albino. A este último, escreveu que, tendo sido eleito imperador pelo Senado, queria compartilhar essa dignidade com ele, e enviou-lhe o título de César, e o Senado o nomeou seu colega. Albino aceitou tudo isso como verdade.
Mas uma vez que Severo derrotou e matou Nigro, e pacificou o Oriente, voltou a Roma e se queixou no Senado que Albino, pouco grato pelos benefícios recebidos por ele, havia tentado matá-lo. Por isso, era necessário que Severo fosse punir sua ingratidão. Posteriormente, foi encontrá-lo na França e tirou-lhe o estado e a vida. Quem examinar cuidadosamente as ações deste homem, o encontrará como um leão feroz e uma raposa astuta. O verá temido e respeitado por todos, e não odiado pelos exércitos. Não surpreende o fato de que, sendo um homem novo, tenha podido manter tal império, pois sua grande reputação sempre o defendeu do ódio que o povo poderia ter por suas rapinas. Mas seu filho Antonino, por sua vez, possuía excelentes qualidades que o tornavam maravilhoso aos olhos das pessoas e agradável aos soldados. Era um homem militar, resistente a todas as fadigas. Desprezava toda a comida saborosa e todo outro conforto. Isso o tornava amado por todos os exércitos. No entanto, sua ferocidade e crueldade eram tão inauditas, que após muitos assassinatos individuais, havia feito matar grande parte da população de Roma e toda a de Alexandria. Assim, ele se tornou odioso a todo mundo e começou a ser temido, até mesmo por aqueles que estavam perto dele, tanto que foi morto por um centurião no meio de seu exército. É importante notar que mortes semelhantes, que ocorrem pela decisão de uma mente obstinada, são reservadas apenas aos príncipes inevitáveis, pois qualquer um que não se preocupe com sua própria vida pode ofender-se. No entanto, o príncipe deve se preocupar menos, já que são muito raras. Deve apenas tomar cuidado para não cometer graves ofensas contra aqueles que o servem e o cercam em seu governo, como Antonino fez, que matou com desprezo um irmão daquele centurião e ameaçava-o todos os dias. No entanto, o mantinha como seu guarda-costas, o que era um comportamento temerário, e o levou à ruína, como lhe aconteceu. Mas vamos falar sobre Cômodo, a quem era fácil manter o império, pois ele tinha direito hereditário, sendo filho de Marco. E bastaria que ele seguisse os passos de seu pai, para satisfazer tanto o povo, quanto os soldados. No entanto, por ter uma alma cruel e bestial, a fim de usar sua ganância sobre o povo, ele voltou sua atenção para a diversão dos exércitos, e tornou-se licenciosos. Por outro lado, ao não manter sua dignidade, ele frequentemente descia aos teatros, para lutar com gladiadores, e fazer outras coisas vis e indignas da majestade imperial, tornando-se assim objeto de desprezo para os soldados. E como era odiado por uns e desprezado por outros, conspiraram contra ele e o mataram. Resta-nos narrar as qualidades de Massimino. Ele era um homem muito belicoso. E uma vez que os exércitos estavam cansados da moleza de Alexandre, de quem já falei, após a sua morte o elegeram como imperador. Contudo, ele não reinou por muito tempo, devido a duas coisas que o tornaram odiado e desprezado. A primeira era a sua baixa classe social, pois havia sido pastor na Trácia, o que era conhecido em todos os lugares, e o fazia ser desprezado por todos. A segunda, porque,
tendo retardado a sua entrada em Roma e a assunção do poder imperial. Ele dava a impressão de ser cruel, tendo seus prefeitos cometido muitas crueldades em Roma e em qualquer outro lugar do império. Assim, com o mundo inteiro indignado com a vilania de sua linhagem e odiando o medo de sua ferocidade, primeiro a África se revoltou, depois o Senado com todo o povo de Roma, e finalmente toda a Itália se uniu contra ele. Além disso, seu próprio exército se juntou a tudo isso, acampado em Aquileia e encontrando dificuldades na conquista, cansado de sua crueldade e temendo os muitos inimigos, o matou. Não tenho intenção de discutir nem Heliogábalo, nem Macrino, nem Juliano, os quais, estando completamente concentrados no exército, se apagam rapidamente. Chegarei à conclusão deste discurso. Digo que os príncipes de nossos tempos têm menos dificuldade em satisfazer extraordinariamente os soldados em seus governos, pois, mesmo que devam levá-los em consideração, resolvem rapidamente, para não ter exércitos inveterados com o governo e a administração das províncias, como acontecia com os exércitos do Império Romano. Portanto, se no passado era necessário satisfazer mais os soldados do que o povo, era porque os soldados tinham mais poder do que os povos. Agora, ao contrário, todos os príncipes, exceto o turco e o sultão, devem satisfazer o povo mais do que os soldados, porque o povo tem mais poder do que eles. Exceto o turco, que sempre tem cerca de 12.000 infantes e 15.000 cavaleiros à sua volta, dos quais depende a segurança e a força do seu reino. Todos os outros príncipes devem manter os soldados como amigos, sem se preocupar com mais nada. Por exemplo, o reino do sultão está completamente nas mãos dos soldados, e por isso ele também deve manter a amizade deles, sem se importar com a vontade do povo. Deve-se notar que o estado do sultão é diferente de todos os outros principados, pois é semelhante ao pontificado cristão, que não pode ser chamado de principado hereditário, nem de principado novo, porque os filhos do príncipe mais velho não herdam o poder, mas qualquer pessoa que seja eleita para essa posição pelas autoridades. E como essa ordem é antiga, não pode ser chamada de principado novo, porque não há as dificuldades típicas dos novos principados, já que mesmo que o príncipe seja novo, as ordens do Estado são antigas e dispostas a recebê-lo, como se fosse seu senhor hereditário. Mas voltando ao nosso assunto, digo que qualquer um que considere o discurso anterior verá que o ódio ou o desprezo foram a causa da ruína dos imperadores mencionados, e também entenderá de onde veio o fato de que, como alguns deles agiam de uma maneira e outros de maneira contrária, apenas um deles teve um final feliz, enquanto os outros não. De fato, para Pertinax e Alexandre, que eram príncipes novos, era inútil e prejudicial tentar imitar Marco, que estava no poder por sucessão hereditária. E da mesma forma era perigoso para Caracalla, Cômodo e Maximino tentar imitar Severo, pois não tinham virtude suficiente para seguir seus passos. Portanto, um príncipe novo, em um principado novo, não pode imitar as ações de Marco, nem é necessário seguir as de Severo. Mas ele deve tomar de Severo as partes que são necessárias para estabelecer seu estado
e de marco aquelas que são oportunas e gloriosas, para conservar um estado que já está estabelecido e sólido. Em conclusão, o capítulo 19 do Príncipe, de Nicolau Maquiavel, oferece muitas reflexões interessantes sobre as qualidades que um príncipe deve possuir para ser respeitado e temido por seus súditos. Maquiavel destaca a importância de evitar comportamentos que possam torná-lo odioso ou desprezível aos olhos do povo, como ser um usurpador ou ambíguo. Em vez disso, um príncipe deve mostrar grandeza, animosidade, gravidade e força, mantendo a opinião de que ninguém pode enganá-lo ou manipulá-lo. Este capítulo continua sendo uma fonte de discussão e reflexão até hoje, convidando-nos a questionar as qualidades de um bom líder e a natureza do poder. Este vídeo está disponível em inglês, espanhol, italiano, francês e português.